Tudo bem? Vamos lá, gente. Eu queria falar um pouquinho hoje. Para quem estava aqui ontem, eu vou te localizar o que a palestra de hoje tem a ver com ontem. Para quem não estava aqui ontem, não se preocupe demais. A palestra de ontem foi bacana pra caramba, mas o que eu vou fazer hoje é completamente independente do que eu fiz ontem, tá? Para o pessoal que estava aqui ontem se localizar. Ontem a gente fez esse modelo de mar. Laser. Cadê o laser? Ontem a gente fez esse modelo de mar e eu falei para vocês que o problema de visão computacional pode tentar ser resolvido desse jeito. Bom, não sei se vai dar certo, a gente viu que tinha feedback, mas a ideia é o seguinte, agora cada caixinha dessas vira uma sub-área de visão computacional. Então tem um bando de gente trabalhando só em extrair arestas de imagens, o pessoal fica fazendo só isso. Tem um pessoal trabalhando só em extrair movimento, estéreo, esse tipo de coisa. Eu vou trabalhar mais ou menos por aqui, ó. A ideia, eu queria mexer um pouco com... Você tem uma forma e você quer, de algum jeito, criar um objeto. Bom, representar formas e objetos. E aí a matemática vai começar a aparecer hoje. Para quem não estava aqui ontem, meu nome é Ralph, eu trabalho aqui na Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro. Hoje eu vou falar de esqueletos e função distância. Para quem não estava aqui ontem, faz de conta que isso aqui é uma aula, pergunta, se você tiver dúvida, interrompe, faz comentário, me chama, não tem problema nenhum, tá? Não faz de conta que isso aqui é uma palestra, não, faz de conta que é uma aula mesmo. Qualquer coisa você fala, Ralph, peraí, mas não entendi um troço, a gente dá uma paradinha. Isso aqui é sempre para mim, para eu saber o que eu vou fazer hoje. Eu vou falar um pouquinho de esqueletos, falar de distância, equação de reação, eixos mediais, mostrar algumas aplicações em visão computacional. O objetivo principal da aula de hoje é o seguinte, eu queria definir alguma espécie de objeto, eu queria definir alguma espécie de esqueleto. Dada uma curva desse tipo, dada uma região desse tipo, eu queria definir alguma coisa que fizesse o papel do que você chamaria do esqueleto da figura. Por quê? Porque isso vai me ajudar a representar essa forma. Em vez de representar essa forma desse jeito, eu vou, às vezes, querer representar desse jeito, depois eu falo exatamente por que eu vou querer isso. Como criar essa ideia de esqueleto, a ideia de uma espinha dorsal, a ideia de uma curva ao redor, uma curva azul, ao redor da qual a curva marrom é simétrica. Como criar um troço desse? Essa que é a ideia de hoje, tá legal? E a gente vai escolher um jeito de definir isso e vai ver quais são as propriedades do objeto que a gente escolher. Tá? Uma espécie de simetria, você tem razão. Não é verdade, do jeito que essa figura está aqui, não é verdade que você tomar o simétrico desse ponto com relação a essa curva, dá esse ponto aqui. Não é bem isso não. Não vai ser exatamente isso não, você tem razão. Tem, no sentido que eu vou falar depois. Tem um certo tipo de simetria. Mas eu quero esqueleto naquele sentido assim, de quando você faz uma mão, tem alguma coisa que vai no meio. O que é isso? Por que isso é útil? Tá, então eu acho que eu vou ter que meio que dizer por que isso é útil, né? Por que isso é útil? Porque às vezes você tem uma forma que você quer representar e você quer deformar isso aqui. Como assim deformar? De repente eu quero fingir que isso aqui é um peixe e eu quero dobrar a nadadeira de cá dele para cá. Como fazer isso? Há maneiras, não é impossível não. Mas um jeito legal seria assim, se você criar esse esqueleto, você deforma esse esqueleto aqui e mantém as distâncias desse esqueleto à borda. Fazendo isso, você vai ter uma coisa que parece um movimento natural de deformação da nadadeira. Por quê? Porque mais ou menos a gente funciona assim. Quando eu estou movendo aqui o meu braço, basicamente é o meu esqueleto que está se mexendo e o resto do braço tem que ir junto, né? Porque senão eu vou fazer o quê? Os movimentos que são feitos dessa forma, mexendo o esqueleto de uma figura, são mais ou menos naturais. Então tem uma certa aplicação lá em computação gráfica, quando você quer fazer o desenho, e então vai ter aplicação também para representar a forma. E vai ter umas propriedades matemáticas bonitinhas que a gente vai ver. Pode começar pensando assim, isso é computação gráfica para animais vertebrados? Computação gráfica para animais vertebrados. Bom, pré-requisito para o que eu vou falar hoje. Eu vou precisar de um mínimo de geometria diferencial, mas muito pouco mesmo. Eu vou tentar, mesmo o pessoal que não sabe nada de geometria diferencial, eu vou tentar te dar uma ideiazinha do que eu vou precisar. Eu acho que você vai até pegar, mesmo sem ter as equações.
Como eu falei que eu vou usar um esqueleto de uma forma, eu vou ter uma forma, qualquer um objeto, e vou querer o esqueleto dele. O que é essa forma? O que eu chamo de forma? Bom, forma para mim, vai ser uma região do plano, tá? E região do plano, em vez de representar a região em si, a escolha que eu estou fazendo hoje, ninguém disse que é a melhor do mundo, mas a escolha que eu vou fazer hoje é o seguinte: em vez de representar a região, eu vou representar o bordo, que vai ser uma curva C. Tá? Para facilitar a minha vida, hoje a curva vai ser simples, fechada, parametrizada por Q de S. Tá? Eu sou engenheiro por formação. Curva para mim é quase sempre diferenciável, vai ter uns bicos aqui e ali, mas nada patológico, tá? Nenhum conjunto de canto, nada disso. Função que é contínua, mas não é diferencial em lugar nenhum, nada disso. Curva normalzinha, bonitinha, curva de Jordan, separa o plano em 2 pedaços. Vou trabalhar só curvas planas. O problema já é interessante o suficiente no plano. Isso aqui é uma parametrização da curva. Eu quero criar 2 vetores que você deve conhecer a geometria diferencial. T de S vai ser o vetor unitário tangente a essa curva no ponto Q de S. N de S vai ser o normal. Se você não sabe do que eu estou falando, eu vou te ajudar aqui. Isso aqui é uma aplicaçãozinha escrita por um cara na Alemanha. Depois eu vou dar o crédito bonitinho para ele. Mas isso aqui não tem nada a ver com o meu trabalho em si. Mas é um aplicativo muito legalzinho para você ensinar coisas de geometria diferencial e mostrá-las no plano. Então, deixa eu mostrar o que você pode fazer com esse appletzinho aqui desse cara. Você pode mexer na sua curva, usando esses pontos de controle. Isso é bacaninha. E ele tem várias coisinhas aqui para você ver. Por exemplo, isso aqui são vetores tangentes. Tá? O vetor tangente à curva, em cada ponto desse aqui, todos eles estão com tamanho igual, eu acho. Não sei, sem certeza disso. Eu gostaria que eles fossem unitários, eu acho que são. Todo mundo sabe o que é um vetor tangente, na boa? Legal? Vetores normais, vai ser a mesma coisa, girar de 90 graus. São os vetores perpendiculares à curva. Eu não gosto muito dessa notação, eu gosto dos meus vetores normais apontando para dentro, tá? Mas não faz muita diferença não. Minha curva de Jordan tem um sentido definido, é orientado, deu bonitinho. Divide o plano em 2 regiões, então eu posso falar em dentro e fora, eu tenho direito. Tá? Bom. Vetores tangentes, vetores normais. Opa. Olha, eu vou dar um monte de volta até chegar aos esqueletos, e por um tempo você vai ficar falando assim: ué, você não disse que ia gerar um esqueleto? Por que você está falando desse outro negócio? Segura aí que no final eu junto tudo. Minha primeira ideia é a seguinte: você tem a curva parametrizada, Q de S. Talvez eu devesse também, para apoiar, desenhar uma figura no quadro, porque eu vou ficar trocando um bocado. Então a ideia é a seguinte: você tem uma curva Q de S, uma curva parametrizada. Vamos supor que está parametrizada por comprimento de arco, que aí facilita as coisas. Então, Q de S, onde S é a distância que você anda na curva. Aqui está o vetor tangente, unitário. Aqui está o vetor normal, o meu vetor normal é para dentro, que eu prefiro, também unitário. Tá? Deu vontade de mexer essa curva, não me pergunte por quê. Eu quero mexer essa curva da seguinte forma: eu quero mexer a partir desse ponto, eu quero andar T unidades de tempo, T metros, se você preferir, tanto faz, eu vou usar a velocidade de 1 metro por segundo. Eu vou andar uma certa distância aqui para dentro da curva. Essa distância é T unidades. Consegue imaginar isso? Faz isso em todos os pontos da curva. Pô, vai dar, sei lá, vai dar um troço assim, né? Você provavelmente já fez uns desenhos desse tipo quando você não tinha nada a fazer, está assistindo uma aula chata, aí você começa a desenhar uma curvinha, aí vamos lá, faz um desenho assim. Dá para encaixar outra aqui, ó. Né? Você já não fez uns desenhos desse tipo alguma vez na vida? Então vai dar um desenho desse tipo. Eu quero que você imagine a curva evoluindo dessa forma. Mas por quê? Que coisa chata. Depois eu digo por quê. Segura aí. Consegue imaginar aquilo? Então o que eu tenho agora não é mais uma curva, é uma evolução de curvas. Essa curva aqui está evoluindo. Então, em vez dela depender só do parâmetro comprimento de arco, ela vai depender do tempo. Vamos pensar isso aqui como tempo. Ela se mexe para dentro. Então, aqui é t igual a 0, aqui fora. Aqui é t igual a, sei lá, digamos, t igual a 1, t igual a 2, t igual a 3. A equação é essa.
a curva no parâmetro S no tempo t vai ser a curva original no parâmetro S, mais t vezes a normal. Note que quando você entra aqui, esse parâmetro S não é mais comprimento de arco lá dentro, se você estiver curioso com isso. Isso é uma evolução de curva. As ideias disso aqui, de onde que vem esse troço, né? O pessoal pensa assim, em propagação de fogo, eu quero modelar como que uma frente de fogo queimaria a grama dentro do meu jardim, e essa é uma primeira ideia bem simples de como é que o fogo poderia se propagar. Outra maneira de representar essa evolução, se você não gostou muito desse jeito, seria você representar isso como uma equação diferencial. Se você derivar isso aqui com relação a t, a velocidade de cada ponto é o vetor normal. A velocidade do ponto é o vetor normal naquele ponto. Está claro isso? Cada ponto tem uma velocidade. Tá? Eu, em vez de escrever aquela coisa toda, em vez de ficar escrevendo toda hora Q, T, de S, T igual a N, S, isso aqui é a versão reduzida. A velocidade do ponto, derivada com relação ao tempo, derivada com relação ao tempo de um ponto, a velocidade dele, é o vetor normal naquele ponto. Tá? Aqui eu errei. Agora você tem curvas que dependem do tempo. Então você... não, isso aqui é a curva que depende do tempo, eu já falei isso. E aí eu queria que você pensasse um pouquinho como é que é a cara disso. Vamos tentar entender esse movimento, tentar entender o que ele significa. C de t é a curva. C é de t é a curva. Oi? É uma curva em função do tempo. C de t é a curva em função do tempo, tá? C de t é uma curva em função do tempo. E se eu quiser falar da parametrização dessa curva, eu vou usar Q. Q de ST. Tá? A curva varia com o tempo. Tem um parâmetro, né, Ben? Tem um parâmetro. A curva varia com o tempo. Só isso. Mas C é a curva e a parametrização dela é Q. Que às vezes eu quero pensar mais na... Não interessa. Quando eu escrevo C de t, eu penso na curva meio como um conjunto de pontos. Se eu quiser falar dela como uma função, como parâmetro, aí eu penso que é ST. Mas não faz muita diferença, tem razão. Bom, não sei se você sacou o que está acontecendo, né? Se você estava pensando durante o processo, pensando com carinho, essas curvas rosa aqui, elas são basicamente, quando t é igual a 1, são todos os pontos que estão à distância 1 do bordo. Você enxerga isso? A segunda curva aqui, eu andei 2 unidades para dentro, basicamente são todos os pontos que estão a 2 unidades do bordo. Então, essas curvas aqui, que eu estou tentando fazer esse mistério, isso não tem nada demais. É simplesmente você pegar a distância de cada ponto até a curva, pegar todos os pontos de distância 2, pronto, essa é a segunda curva. Tá certo? Bom, ou quase isso, tá? Tem um pequeno probleminha, porque se você continuar aquele processo inicial de evolução para dentro, chega uma certa hora que as curvas começam a se entrecruzar que nem aqui. E eu não sei se eu quero isso ou não. Deixa eu mostrar para vocês alguns exemplos antes de continuar. Como é que isso aqui funciona. E eu vou usar aquela aplicaçãozinha de novo do cara da Alemanha, que é muito boa. Cadê? Então, do que eu estou falando? Eu estou falando que se você pegar aquelas normais para dentro, não para fora, e começar a mexer a sua curva para dentro, bom, no caso aqui dele é para dentro e para fora, essa curva inicial, tá vendo essa curva inicial? Vai se mexer para fora, digamos, vamos fazer para fora que é mais fácil, vai se mexer para fora e vai ficar assim. Se ela se mexer um pouco mais para fora, vai ficar assim. Se ela se mexer para dentro, infelizmente tem uma característica muito chata, ela começa aqui que está tranquilo, ó. Tá na boa aqui, ó, esse pedacinho aqui. Não sei se vocês conseguem enxergar, porque tem um monte de curva aqui. Mas quando ela começa a entrar mais, se você simplesmente continuar andando na direção normal, você começa a formar esses bicos aqui, tá vendo? Isso é muito feio. E aí, se você continuar andando para dentro, essa próxima curva ó, tem um bicão aqui, tá vendo? Isso é muito esquisito. Eu tenho que tomar uma decisão se eu quero esses bicos ou não. Minha resposta é não, eu não quero esses bicos. Eu gostaria de pensar como se fosse fogo entrando mesmo. No momento que o fogo queimou um pedaço de grama, ele não pode voltar atrás. Então, não é bem isso que eu quero, não. Eu prefiro isto. Tá? Ou seja, no momento que uma dessas bordas ameaçar cruzar com a outra, que é mais ou menos o que ia acontecer aqui, no momento que isso for acontecer, ao invés de você continuar andando com essa fronte na direção normal, para
para, quebra. Isso aqui houve um choque aqui, esse pedaço se chocou com esse, houve um choque, e nesse momento uma frente de propagação mata a outra. Então vai dar um troço deste tipo. Isso dá a função de distância, direitinho. Tá claro? Eu evito, quando aparecer um choque desses, para essa evolução de fronte, para essa evolução de fronte, e fica só com as frentes que ainda não se chocaram com nada. Esse pedaço aqui ainda não se chocou com nada, por isso que ele ainda produz uma fronte. Essa é a evolução que eu vou querer olhar. Eu quero olhar isso de duas formas, como função de distância, é um jeito, mas ao mesmo tempo como evolução de fronte. Deixa eu escrever as duas coisas aqui, para elas ficarem no quadro. Eu quero que você pense nisso de duas maneiras distintas. Uma, como uma função de distância. Obrigado. Como uma função de distância. Cada ponto da curva tem uma certa distância, e essa distância aqui é exatamente o tempo que a fronte leva para chegar aqui. Ou você pense nisso também como uma evolução da curva original. Se a curva original era QST, ela está evoluindo com velocidade normal, aquela coisa que eu escrevi antes. Agora, quando eu escrevo assim, você tem que lembrar que tem que tratar os choques de algum jeito. Quando um choque acontecer, você tem que dar um jeito, aí eu não sei exatamente qual é o critério exato, mas você tem que dar um jeito de sumir com esses choques. Aí dá essa figura aí. Dúvidas? Comentários? Não necessariamente vai acontecer o que eu desenhei ali. Perdão, não entendi, me explica. Eu estava desenhando aqui quando ela se propagava para dentro. Até esse momento, o desenho que eu fiz é claro que está longe de ser preciso, né? Mas até onde eu desenhei, até que não faz muita diferença se vai ter choque ou não. É no próximo instante, é nesse instante aqui que eu tenho que tomar uma decisão. Essa curva nova vai se entrecruzar? A próxima vai se entrecruzar ou não? Minha decisão é, não, ela não vai se entrecruzar. Ela vai se dividir em dois pedacinhos assim, ó. Essa é a minha decisão, como que eu vou fazer a evolução. E a minha figura talvez não seja a melhor do mundo, essas distâncias não estão muito corretas não, mas essa é a ideia. Faz sentido? Eu não quero isto. Hoje, eu não quero isso. Esse pedaço some. Bom, ficou desse jeito aí. Outras dúvidas, comentários? Pô, não estou vendo para que serve esse negócio, está sendo muito chato. Peraí, segura aí. A gente vai chegar lá. Bom, aqui tem alguns exemplos que eu quero que você pense isso de várias formas. Quero que você pense isso também de vez em quando, vai ser útil para mim nos próximos dias, que você pense isso como uma função mesmo de duas variáveis, como um gráfico tridimensional. Então isso aqui seria a curva original, certo? Aí você calcula a distância de cada ponto até o círculo, vai dar um cone, né, pô? Vai dar um cone, é esse cone aqui. A gente adotou a seguinte convenção aqui. Para dentro, essa distância é positiva, porque a curva andou um tempo positivo até chegar aqui. Ela vai encolhendo até virar um pontinho. Para fora, o tempo teria que ser negativo. Vai dessa figura aqui. Alguma dúvida nessa figura? Eu achei que era a figura mais fácil para ilustrar esse negócio em 3D. Tá tranquilo? Tá, né? Bom, se não tiver, você me avisa. Aí a gente pode brincar com isso um pouquinho e fazer, né, outros movimentos desse tipo. Aqui eu peguei uma elipse só para ilustrar o que acontece. Quando você pega uma elipse, essa elipse verde aqui, e faz aquele processo, vai dar uma coisa mais ou menos desse tipo. Distância positiva para dentro, distância negativa para fora é a minha convenção. Tempo positivo, tempo negativo. Se botar em 3D, fica assim. Você está falando que esses biquinhos aqui não, eram para ser mais bicudos do que parece aqui? Você tem razão. Você tem razão. É um programinha feito para dar uma aproximação da função de distância. E, para falar a verdade, o grande problema é na hora de fazer as curvas, que quando você pega um programa desse para cortar a função e fazer as curvas, quando ele acha um bico desses, ele meio que aproxima. Então é difícil. Ele arredonda. Mas isso que você está falando é muito importante de lembrar, porque vai ser um problema crucial mais na frente para mim. Bicos são difíceis de modelar. E os bicos vão ser importantíssimos. Bicos são difíceis de modelar e são importantíssimos.
Diga-se de passagem, já que você falou nos bicos, eu não sei se você reparou, olhando para essa figura aqui, pergunta, essa função aqui, função de duas variáveis, f de x, y, ela é diferenciável? O que você consegue assim chutar que vale aqui? Quais são as propriedades dessa função de distância? É isso que eu quero discutir nos próximos minutos. Pô, ela tem cara de ser diferenciável por aqui assim, né? Mas você está vendo que tem uns lugares ali que ela tem cara de não ser diferenciável? Tem uma... Como é que eu chamo isso aqui? Um bico, né? Eu penso isso aqui como se fosse um filtro de papel melita, mais ou menos. E isso aqui é aquela pontinha onde as duas folhas se juntam. Tem uma... Como é que eu chamo esse troço? É uma crista. Tá bom? Bom. Deixa eu mostrar mais um parzinho de exemplos com aquele nosso programinha bacaninha. Esse programa é bacana que você pode até modificar a curva em tempo real, ou quase real, e olhar como é que a curva se distancia. Esse programa também é um programa feito por efeitos didáticos, as aproximações não são muito fantásticas não, tá? Mas dá para você enxergar mais ou menos o que é essa função de distância. Não, ele é redondo um bocado. Mas... E você tem que lembrar também que como ele faz com pixels, né, ele sempre vai ter a granularidade... Ops, assim não vale. A granularidade dele varia um bocado. Então aqui, vamos ver como é que é essa curva aqui com a função de distância. Tá aí, um troço desse tipo, aproximadamente. Bom, propriedades da função de distância. Primeira coisa que eu não vou provar nada disso, mas eu acho que vai ser razoavelmente convincente. A superfície da função, aquela função em 3D que eu te mostrei, é uma superfície regrada. Como assim regrada? Ela é formada por retas. Tá? Essa superfície aqui é formada por retas. Como assim? Porque se você pegar a partir de um ponto elipse, pegar a reta normal, nessa reta normal, a função de distância cresce linearmente, né? Porque simplesmente f de t é t, é o tempo. Se você pegar a reta correspondente aqui nesse plano, como a altura cresce também linearmente, isso aqui vão ser retas aqui assim. Você consegue enxergar isso? É uma superfície regrada, formada por retas. Outra coisa que eu espero conseguir te convencer, o gradiente dessa função, onde ele existe pelo menos, o gradiente dessa função é 1. Você acredita nisso? Então, aqui ela deve crescer mais rápido, né? Esse aqui deve ser o gradiente da função, até porque é perpendicular às curvas de nível. Então ela cresce mais rápido aqui, e qual é o módulo do gradiente? O módulo do gradiente é quão rápido ela cresce a direção. Ela cresce exatamente t unidades a cada t segundos, uma unidade por segundo. Então, intuitivamente, não provei exatamente, intuitivamente você acredita que o gradiente dessa função é 1? Então tem uma terceira maneira de pensar nesse troço. Cara, ainda não sei porque que esse negócio é útil. Segura aí. Uma terceira maneira de pensar nisso. Em vez de você pensar que ele saiu dessa evolução de curva, você pode pensar que saiu daquela equação diferencial. Módulo do gradiente de f igual a 1. E tem uma condição inicial que é a seguinte. A função tem que ser zero nesse bordo, porque a distância desses pontos aqui a esta curva é zero. Essa chamada equação é eiconal, uma equação diferencial cuja solução é a função de distância. Tá? Tem uma terceira maneira de pensar, mas sinceramente eu vou pular essa por agora, porque só vai ter importância mais na frente. Dá para mostrar que o determinante desse ano é zero e tal. Bom, depois a gente faz essa outra coisa e vai conectar daqui a 2 dias. Então isso é a função de distância. Muito bem, função de distância linda, maravilhosa, bacana. O que isso tem a ver com aqueles esqueletos que eu queria fazer? Bom, uma ideia para você falar de esqueletos é a seguinte. Você notou aquela crista, né? Essa crista corresponde a esses bicos aqui que o Nicolau tinha falado. De repente a gente pode definir isso como sendo o esqueleto da curva. É uma definição, é um jeito de fazer isso. Vamos lá. O esqueleto
esqueleto que eu vou definir aqui, ou que a gente chama de eixo medial, vão ser as singularidades da função de distância, os pontos onde a função de distância não é diferenciável, os pontos do plano, onde a função não é diferenciável. Ou seja, vão ser os choques dessa equação de reação. Se você fizer isso aqui, mexer para cá, isso aqui, mexer para cá, onde houver um choque de frontes, você vai dizer que é um ponto do eixo medial. Tem uma outra caracterização bacana disso, que é o seguinte: esses pontos são centros de ciclos maximais ou bitangentes. Como é que é? Não entendi nada. A ideia é a seguinte: se você pegar uma figurinha dessa, andar as frentes daqui para cá e daqui para cá, pegar esse ponto onde as frentes se colidiram, a distância desse ponto até aqui vai ser uma coisa, a distância desse ponto até aqui vai ser a mesma coisa. Se você pegar um círculo de centro aqui com esse raio, ele vai ser tangente à curva original em 2 pontos. É isso que eu quero dizer com um círculo bitangente. Tá vendo? Então, tem várias maneiras de se definir esse esqueleto, todas elas equivalentes. Singularidades da função de distância foi a maneira que eu mais explorei aqui hoje. Mas você também pode simplesmente imaginar um círculo aqui que é tangente a 2 pontos. À medida que esse círculo vai se mexendo, o centro dele percorre esse tal esqueleto. Está claro isso? Você pode não acreditar para que serve, mas está claro isso? Isso. Nicolau está perguntando, o que é esse código aí? Blá, blá. Bom, dá para mostrar que em quase todos os pontos, de forma genérica, esse esqueleto é formado por 3 tipos de pontos. Pontos A1 a 1. Pontos A1 a 1, como assim? São pontos, são realmente centros de círculos que tangenciam a curva em 2 pontos. Então aqui tem tangência de ordem 1 e aqui tem tangência de ordem 1. Então é um ponto A1 a 1 que eu chamo. Existem alguns pontos raros, que nem esse aqui, onde o eixo medial se bifurca, que são pontos que eu chamo de A1 a 1 a 1. Eles têm a característica peculiar de que esse círculo é tangente à curva em 3 pontos. Isso acontece de vez em quando. E existem esses pontos onde o eixo medial termina. Esses pontos são pontos que eu chamo de A3. Porque calha de que eles são tangentes à curva em um ponto só. Deixa eu pegar esse aqui que talvez seja melhor. Esse círculo é tangente à curva só nesse ponto, em mais lugar nenhum. Mas a ordem de tangência aqui é 3. Bem maior do que nos outros. De novo, vamos fazer umas figurinhas aqui, trocar de aplicação, Alt Tab, para eu mostrar esses efeitos aqui para você na nossa curvinha. A gente brincar aqui com essa curvinha. Então, qual que é a história? Qual que é a história? Você tem aqui, deixa eu apagar a função de distância. Deixa eu mexer com o esqueleto e o tal do círculo bitangente. Olha só, esse é o esqueleto. A aproximação desse programa, como eu falei, não é fantástica, tem uns defeitos aqui assim, mas dá para enxergar o tal do círculo bitangente, ó, o círculo tangente de 2 pontos. À medida que esse círculo se mexe, o centro desse círculo está nesse tal de esqueleto, esse tal de eixo medial. Quando você chega num lugar onde o círculo, tá vendo, esse círculo bate aqui, você tem aquele ponto A1 a 1. E aí o círculo tem que escolher. Não dá mais para continuar com aqueles 2 pontos de tangência, porque ele vai acabar saindo da curva. Então ele tem que escolher esses 2 pontos para continuar andando para lá. E assim por diante. Aqui ele... Ops, peguei o contrário. Estou pegando o ponto de controle invertido. Aqui ele vai até a pontinha, aqui bitangente para o outro lado, volta àquela interseção 3×3 aqui. E esses pontos aqui são... Tá vendo? Os 2 pontos de tangência vão correndo para esse bico. E quando os 2 pontos, por assim dizer, juntam nesse bico, os 2 pontos de tangência juntam nesse bico, você tem um círculo que é tangente aqui em ordem 3. Aí dá essas pontas do eixo medial. Do esqueleto. Pronto, conseguimos um esqueleto. Agora a gente vai ver as propriedades dele e ver para que presta esse troço. Dúvidas? Alguém quer vir aqui brincar com esse negócio? É bacana. Dá para fazer curvas mais complicadas e brincar com elas. Vamos ver. Pô, isso é um saco. Olha que coisa curiosa aconteceu aqui. Ó. Esse bico existe. Isso aqui não é um erro, não. Esse biquinho aqui existe. É assim mesmo. Tá? Dúvida sobre esse troço? Tudo bem, você ainda está falando isso é inútil. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Acordei 8h30 da manhã. É sempre uma árvore, assim, para curvas genéricas, esse troço tem dimensão 1 e tem a mesmo grupo de alguma coisa da curva original. O número de buracos do eixo medial é igual ao número de buracos da curva original. Como é que é aquilo? Grupo de homotopia, um troço assim. O π1 é o mesmo.
É isso? Eu não sei. Bom, dá para estender esse conceito para curvas de outro tipo. E aí sempre vai ter o mesmo tipo de número de buracos, vai ser o mesmo. Deixa eu mostrar alguns exemplos. Esses exemplos aqui eu tirei do site da Universidade de Edimburgo. Então, só para a gente acostumar com essa ideia de eixo medial e ver o que acontece. Um retângulo, por exemplo, o eixo medial é aquele troço. Então, talvez não seja exatamente o que você espera de um eixo de simetria, mas tem algumas propriedades no eixo de simetria. Tá? Se você começar de uma forma assim, o esqueleto vai ser assado. Curiosamente, ele tem essas ramificações que são meio feias, né? Eu vou falar um pouquinho mais delas daqui a pouco. As ramificações que aparecem ali, eu não sei se eu queria aquilo, mas infelizmente com essa definição elas aparecem. Se a figura for assim, e aí eu estou estendendo um pouco o conceito, a curva não é mais simples, mas eu ainda posso falar de centros de círculos que são tangentes em 2 pontos. Isso eu ainda posso falar. Se eu adotar essa definição de eixo medial, o eixo medial da figura da esquerda é aquela coisinha da direita. Tá? E assim por diante. Eixo medial, figura, eixo medial. Esse exemplo é importante. Lembra como é que era o eixo medial do retângulo? O eixo medial do retângulo era basicamente isso e uma reta aqui. Note que eu fiz um pequeno quadradinho aqui. Esse pequeno quadradinho foi suficiente para pegar esse pedacinho do eixo medial antigo e transformar nesse ramo enorme aqui da árvore que foi daqui até lá. Isso é chato. Mas com essa definição isso acontece, porque você vai ter um bando de circulinhos tangentes aqui a esses 2 pontos, vários círculos tangentes a esses 2 pontos, que geram todos esses centros aqui. Isso é meio chato. Porque significa que o eixo medial... Por que isso é chato? Porque ele é sensível a pequenas deformações do bordo. Isso dá uma certa ideia de que ele é sensível demais. Ele não é robusto. Se você mudar o bordo um pouquinho, o eixo medial pode mudar muito. Isso é ruim. Se você tiver um pequeno ruído na tua forma, o eixo medial muda completamente. Não é legal. Se você quer usar o eixo medial para representar uma forma, você gostaria que formas parecidas tivessem representações parecidas. Não é sempre o caso. Ok, aqui, eu não sei se você consegue enxergar, isso aqui é o retângulo de sempre, com um pequeno ruído. Ruído de imagem, que eu digo, como se isso aqui fosse uma imagem, lembra que eu vou querer fazer visão computacional com isso mais tarde? E eu pus um pequeno ruído aqui, tem uns pontinhos pretos. Pô, o eixo medial original era aquela coisa simples assim, uma reta aqui, uma reta aqui, uma reta aqui. Esses ruídos geram todo tipo de raminhos para cima e para baixo. E pior, teoricamente nem é isso o eixo medial. O eixo medial teórico tem que ter voltas em volta desses buraquinhos, e que a computação do eixo medial nem conseguiu descobrir. Então a computação é muito sensível ao ruído, isso que é chato. Isso que é ruim nessa definição. E aqui tem um exemplo quase real. Se eu pegar aqui uma coisa que é quase um telefone, o eixo medial vai ser uma coisa feia assim. Ó. E todos aqueles raminhos, aqueles buraquinhos geram todo esse tipo de ruído que você está vendo ali no eixo medial. Eu adoraria ter um eixo medial simples, fosse simplesmente uma reta, uma curva daqui até aqui. Mais ou menos eu tenho isso. Mas infelizmente tem todo tipo de ruído que afasta, leva para cima, para baixo, os buracos aqui que abrem o eixo medial. Isso é muito chato. Tem que ser consertado de algum jeito. Bom. Propriedades geométricas do esqueleto. Deixa eu só citar algumas propriedades, não vou provar nada disso, tá? Aqueles pontos extremos do esqueleto, aqueles pontos extremos... Tá bom. Qualquer. Aqueles pontos extremos do esqueleto, e eu vou pular de lá, que o John odeia. Os pontos extremos do esqueleto estão aqui assim, né? O esqueleto vai ser uma coisa mais ou menos assim. Esses pontos extremos, como eu já tinha falado, eles são centros de círculos que tangenciam a curva com ordem 3. Não 1, não 2, mas 3. Essas pontas aqui, esses extremos do eixo medial, são centros de curvatura. Exatamente isso que eu falei. A tangência aqui é ordem 3. O raio desse círculo aqui, é o raio de curvatura da curva nesse ponto, para quem sabe o que é isso. É o círculo que melhor encaixa a curva nesse ponto, é esse círculo amarelo. E não é só que é um centro de curvatura, não. Eles também correspondem a pontos na curva onde a curvatura é máxima ou mínima.
Os vértices da curva, pontos onde a curvatura é máxima ou mínima, para quem sabe o que é curvatura, vão corresponder às pontas do eixo medial através desses círculos, tá? Isso é uma propriedadezinha interessante. Não, toda ponta do eixo medial, os extremos do eixo medial são centros de curvatura com ponto de curvatura máximo ou mínimo. É isso. Não vice-versa. Não vice-versa, você tem razão. Não vice-versa. Não vice-versa. Os extremos do eixo medial correspondem a centro de curvatura. Se os centros de curvatura são extremos do eixo medial, eu não sei. Os extremos, para quem sabe, eu não sei se o nome é evoluta, eu acertei esse nome? É evoluta mesmo, o nome daquele troço? Os extremos do eixo medial são cúspides da evoluta. Caramba, cara, eu não sei o que é uma evoluta, não sei o que é cúspide, eu não sei nada do que você está falando. Deixa eu ilustrar isso para vocês. A ideia é a seguinte, se você olhar, aqui está o eixo medial, né? A evoluta da curva são todos os centros de círculos osculantes. Se você pegar aqueles círculos que tangenciam a curva em ordem 3, deixa eu ver se eu consigo botar eles por aqui. Esse círculo aqui tangencia a curva aqui em ordem 3. O centro dele está aqui. Esses círculos, quando você vai mexendo o ponto da curva que você está usando, os centros deles percorrem uma outra curva que o pessoal chama de evoluta. Essa figura é péssima para isso, né? Peraí. Vamos pegar uma figura simples para fazer isso. Esses círculos aqui são todos eles... Esses círculos aqui são tangentes em ordem 3 à curva. Os centros deles estão percorrendo a curva azul. Essa curva azul é a tal da evoluta. Tá vendo? Olha lá. Ela tem uns bicos, né? A evoluta tipicamente tem uns bicos. Pois é, o que eu estou falando ali é que esses bicos aqui, correspondem a alguns dos extremos do eixo medial. Para ser exato, os extremos do eixo medial são algumas das cúspides da evoluta. Deixa eu mostrar o esqueleto. Olha só, a ponta do esqueleto aqui é essa cúspide da evoluta. Essa ponta do esqueleto é essa cúspide da evoluta. E essa ponta é aquela. Sempre assim. Não adianta você mudar a curva e continua. Exatamente. Os extremos do eixo medial são cúspides da evoluta, mas nem toda cúspide da evoluta aparece no eixo medial. O problema, por que algumas extremos do eixo medial não estão aparecendo, né? Foi o que você falou. Porque, como eu estou forçando os círculos a serem bitangentes interiores à região, eu não estou aceitando outros círculos bitangentes em outros lugares, eu acabo limitando alguns pontos que são centros de círculos bitangentes, mas círculos bitangentes que, por acaso, caem fora da curva, não aparecem no meu eixo medial, nesse eixo medial que a gente está calculando aqui. Por isso que, entendeu? Esse ponto aqui é centro de um círculo osculante. Essa cúspide daqui é centro de círculo osculante, e esse círculo tem todo o direito de ser um daqueles círculos bitangentes. Só que o problema é como ele cai fora da curva, eu não estou usando ele para o eixo medial. Para o meu eixo medial. Então acaba que esse pontinho não aparece. Dúvida? Boa pergunta, vamos lá. É um ponto, só um ponto que é o centro. Caso extremamente degenerado, né? Mas é isso aí. O esqueleto de um círculo desse jeito é só um ponto. Talvez até seja razoável, né? Afinal de contas, que eixo de simetria que você escolher? Na dúvida de que diâmetro que você pega para esse eixo de simetria, você pega só o centro. Até que é razoável. Para o círculo até que é legal. Boa. Boa. Tá, que outras propriedadezinhas interessantes aqui eu tenho? O esqueleto é covariante por isometrias. Caramba, o que é isso? Estou falando o seguinte, se você pegar uma curva, calcula o esqueleto, calculou? Agora pega essa curva, gira de 45 graus e translada. Na boa, o esqueleto vai girar 45 graus e vai transladar junto. Isso é bom. Isso quer dizer que o esqueleto muda junto. Isso é muito bom e não era óbvio que isso ia acontecer. Depende muito da definição. Com essa definição, isso claro que acontece. Por que isso é importante? Lembra, eu estou tentando fazer visão computacional. Seria muito, muito chato se você tiver o meu braço assim, tem um esqueleto, e só porque o meu braço girou para cá, o esqueleto é completamente diferente. Isso seria muito chato. Não é legal. Eu quero uma representação que vá junto com as isometrias. Se eu pegar o meu braço, representar computacionalmente pelo esqueleto e jogar fora o braço e ficar só com o esqueleto, agora eu quero representar o braço girado de 90 graus
basta você pegar o esqueleto e girar de 90 graus. Tá? Essa é a intuição do negócio. Então, o esqueleto varia, vai junto com a isometria que você fizer, a isometria do plano. Já vou me adiantar um pouquinho. Para a visão computacional, é muito importante você ter covariância por isometrias, porque você não quer mudar a representação de um objeto só porque ele girou 90 graus. Mas é um pouco mais do que isso, tá? A transformação que leva o mundo para o seu olho, de fato, é uma transformação afim. Então, você está vendo a minha mão aqui. Quando eu giro a minha mão assim, a imagem que você está vendo agora no seu olho é uma transformação afim, ou quase isso, da primeira imagem que você viu. Então, tem pequenos problemas de oclusão, algumas coisas que você não via antes, essa unha não aparecia antes, agora aparece. Mas, basicamente, quando eu mudo a minha mão, quando eu giro a minha mão, essa imagem são transformação afim uma da outra aí dentro do seu olho. Então, seria bacana também que esse esqueleto fosse invariante por transformações afins. Seria legal que o esqueleto aqui fosse a mesma coisa que o esqueleto aqui, só acompanhando a transformação afim. Entendeu o que eu falei? Ficou muito vago isso, porque eu só estou abanando as mãos e falando. Deu para entender isso? Por exemplo, pega um círculo. Se você olhar para ele de frente, é um círculo. Se você olhar para ele de lado, o que é esse círculo? É uma elipse. Tá certo? Seria bacana que o esqueleto do círculo, transformado com a mesma transformação afim, virasse o esqueleto da elipse. Será que isso é verdade? Já sabemos se isso é verdade ou não. O que vocês acham? Bom, o esqueleto do círculo, a gente... nem lembro. Bom, o que é o esqueleto do círculo? É um ponto. O que é o esqueleto da elipse, se aquela figura anterior lá tem algum fundo de verdade? Lembra não? Aquela figura da elipse? Meu Deus, ninguém está prestando atenção. Lembra daquela figura da elipse? O que parece ser o eixo? Se você acredita nessa figura, o que parece ser o eixo medial da elipse? É um segmento de reta ali no meio, né? O eixo medial da elipse, de acordo com as nossas definições, é esse segmento de reta aqui no plano. Vai ser um segmento de reta por aqui. Peraí, então não tem como um esqueleto ser transformação afim do outro. Não tem como a transformação afim pegar um ponto e levar no segmento todo. Então, infelizmente, esse esqueleto que a gente está definindo não é invariante, covariante, eu devia dizer, não é covariante por transformações afins. Bom, paciência, não se pode ter tudo. Então, é covariante por isometrias, mas não é covariante por transformações afins. Em que sentido esse esqueleto é um centro de simetria, né? Não é exatamente centro de simetria no sentido mais usual. Mas ele é um centro de simetria no seguinte sentido. Vamos lá. Se você pegar um ponto aqui do eixo medial e olhar para as duas normais que caem ali, que deviam ter a mesma distância, só que a minha figura está péssima. Se você agora olhar para o eixo medial, neste ponto, vai ser a bissetriz desse ângulo formado entre as normais. Nesse sentido, ele é um eixo de simetria, no sentido de que o simétrico dessa reta com relação ao eixo medial aqui perto vai ser essa reta aqui. Ele é a bissetriz dessas duas retas, ele é a bissetriz também dessas duas tangentes, que basicamente é a mesma coisa, de fato. Tá? Então, nesse sentido, é que ele é um eixo de simetria. Não é perfeito, mas é alguma coisa. Faz sentido isso? Tem que fazer a conta e ver, mas nesse sentido ele é um centro de simetria. Bom, dúvidas? Comentários? Outras propriedades. Se você guardar o esqueleto sozinho, você não sabe qual é a curva original. Então o esqueleto sozinho, só aquela curva, não serve para você representar a curva original. Você jogar fora a curva original, você não sabe mais qual é. Mas se você guardar o esqueleto junto com o raio, como assim raio? O raio é daquele círculo, né? Não tinha aqueles círculos todos, bitangentes, não sei o quê? Se você guardar essa curva aqui no computador e guardar estes raios junto com cada ponto, você consegue recompor a curva original fácil. Basicamente o processo é desenhar esses círculos todos. E quando você terminar de desenhar os círculos todos, a região que esses círculos cobriram é a figura toda. Então os esqueletos, junto com os raios em cada ponto, são a representação razoável da região original. Tá? A região original é a, como é que chama? Evolvente dos círculos? Como é que é o nome daquilo?
Acho que é envolvente. Não, envelope. É o envelope dos círculos. É o envelope dos círculos. Você acredita nisso? Então, você pode usar isso para modelar formas. Existe uma outra coisa curiosíssima. Existe evidência de que a sua visão natural calcula eixos mediais. Veja bem, essa evidência não está confirmada, por isso está vendo 2 pontos de interrogação ali. Mas tem uma pesquisa feita por um cara de Harvard, há uns 4, 5 anos atrás, que ele estava pesquisando outras coisas. Ele estava procurando saber de detecção de aresta e tal. Mas quando ele estava olhando lá os neurônios do macaco e tentando descobrir o que os neurônios estavam computando, ele olhava vários neurônios de uma vez. Alguns neurônios pareciam disparar quando eles olhavam para o eixo medial da figura. Cada neurônio está responsável por um pedaço do quadro. Tá? Você está olhando aquele quadro ali, cada neurônio está responsável por um pedaço do quadro. Os neurônios que parecem espacialmente estar olhando para o eixo medial da figura, disparavam mais do que os outros. Isso era curioso, era uma figura branca, pura, não tinha o eixo medial marcado lá para o macaco olhar. Era uma figura preta, cheia, e aqueles neurônios estavam disparando mais. Então, existe alguma evidência de que alguns neurônios calculam o eixo medial para você, para te ajudar a reconhecer forma. Agora, como ele estava procurando por outras coisas, ele achou poucos neurônios fazendo essa função, então ele disse bem no paper dele que ele não tem certeza, que tem que ser confirmado, alguém tem que procurar por isso para descobrir. Então, isso está no ar. Mas existe alguma evidência que a sua visão natural calcula esse tipo de eixo medial ou uma coisa parecida. Eu não sei se é exatamente círculo bitangente, ou uma coisa parecida com isso. Era um macaco olhando para uma coisa branco-preto. Eles não marcaram o eixo medial, senão fica fácil. Senão o neurônio vai disparar. O macaco olhava para uma figura que era basicamente um quadrado assim. Né? E havia evidência de que os neurônios que estavam olhando para esse pedaço da figura estavam disparando mais do que os outros. Não desenhei. Pois é, porque essa é outra parte do problema. Eles acharam isso. Eles não acharam isso. Tá? Mas, de novo, eles não estavam nem olhando. Eles estavam procurando outras coisas. Depois que eles coletaram os dados, é que eles foram descobrir isso. Eles acharam isso. Agora, veja bem, é uma evidência muito limitada. Não era para qualquer altura desse retângulo. Tinha algumas alturas específicas que esses neurônios disparavam. Para retângulos muito abertos não disparava. Para retângulos muito finos até disparava, mas aí só Deus sabe se é a aresta que está pertinho, se é o eixo medial. Alguma coisa estava acontecendo. A resposta não era imediata também, isso é uma coisa curiosa. Ele mostrava a figura, estava medindo o neurônio tinha lá alguns milissegundos a mais do que os outros, antes de começar a disparar e dizer tem alguma coisa aqui. Então, é uma coisa calculada um pouco depois, por exemplo, das arestas. Os neurônios que estão olhando para as arestas, eles disparam bem rápido. Mas os neurônios que estão olhando, se tiverem lá, que estão olhando para o eixo medial, demoram um pouquinho mais. Então, talvez fosse uma coisa calculada através das arestas, de alto nível, que volta, não sei. Tá? Então, é evidência com 2 interrogações. Mas, poxa, é um ponto legal. Se você quer fazer um sistema de visão parecido com a visão natural, você vai ter que fazer alguma espécie de eixo medial. Também outro problema é que, como eu estou falando de um retângulo, só Deus sabe se eu estou falando de círculo bitangente, eixo de simetria de verdade, ou qual é a definição que leva o eixo medial que a gente calcula. Sei lá. Né? Tem muitas coisas que podem fazer o papel de eixo de simetria nesse caso. Mas alguma coisa tem. Bom, a ser confirmado. Grandes problemas do eixo medial. Como eu falei agora há pouco, a sensibilidade a ruídos é muito ruim. Eu acho muito chato que pequenas mudanças na borda deem grandes mudanças no eixo medial. Porque, poxa, formas parecidas tinham que ter representações parecidas. Se eu quiser medir quão diferente essa forma é dessa e tentar usar o eixo medial para descobrir isso, eu tenho que dar algum jeito de não dar muito peso, não dar muita importância para esse ramo. Isso é muito chato. Se você tem uma figura com um retângulo preto e por acaso aparece um pixel preto aqui, o eixo medial vai mudar completamente. Isso não é legal. O eixo medial é muito sensível a ruídos. Há técnicas para tentar minimizar esse problema, mas ele existe. Como calcular esse troço? Não é porque eu estou falando, ainda não falei para que presta. Como calcular esse negócio? Tem 4 maneiras básicas, das quais eu vou falar só as 2 primeiras. Tá? A primeira, de fato, é só para quem já ouviu falar disso. Não vou passar muito tempo falando de diagrama de Voronoi, mas se você pegar um polígono e fizer o diagrama de Voronoi, para quem sabe o que é, alguém sabe o que é isso? Então eu paro agora. Ele sabe. Pô, que droga, Nicola, você está me alugando, né?
Olha só, parte do diagrama de Voronoi vai ser o eixo medial. É isso. Parte do diagrama de Voronoi de um polígono é o eixo medial para o polígono. Agora, uma maneira que você tem, aí essa eu vou falar um pouquinho, eu espero que vocês entendam, a outra não foi. Se você resolver a tal da equação iconal, qualquer equação iconal, eu já esqueci. O que você pode fazer é primeiro resolver a equação, primeiro achar a função de distância. Esquece o esqueleto, não vai direto no esqueleto não. Acha a função de distância primeiro. Como é que eu acho a função de distância? Tem várias maneiras que você está pensando na sua cabeça agora, que por incrível que pareça não funcionam direito. Ralf, não é só pegar os pontos da curva e andar para dentro? Isso cria problemas, cara, é um saco. Aí quando bate um ponto no outro, tem que fazer tudo enrolado. Uma maneira que, por incrível que pareça, é eficiente, talvez não acredite nisso agora, é primeiro calcular a função de distância usando aquela equação iconal que eu falei agora há pouco. Usando o fato de que o gradiente da função é 1 e a função na curva de borda é 0, essa equação determina a função de distância. Você usa isso, e eu vou explicar talvez na quinta-feira um pouquinho melhor como que você usa isso para calcular a função de distância. Tendo a função de distância, você vai atrás das singularidades e aí você achou o eixo medial. Esse é um jeito razoavelmente eficiente de calculá-lo. As outras duas maneiras, deixa eu falar na quinta-feira. Você pode usar uma equação de Monge-Ampère e um método tipo level 7. Isso eu falo na quinta. Não se preocupe com isso agora. Bom, falei. Acabaram ficando na sua cabeça, eu espero, dois grandes objetos que se usam em visão computacional. A tal da função de distância, que eu usei no meio do caminho, e à medida que você vai trabalhando com ela, você começa a ver que ela é mais e mais importante. Tanto que eu acabo calculando o eixo medial usando a função de distância. Então, mantenha a função de distância na sua cabeça, a gente vai adaptar e vai usar a função de distância sozinha para fazer outras coisas no resto da semana. E o tal de esqueleto. Essas são as duas coisas que tem que ficar na sua cabeça. Vou te dar uma ideia muito simplória de como que você pode usar o esqueleto para fazer alguma coisa. Esse trabalhinho aqui que eu vou te mostrar é do pessoal da Unicamp. Alguém aqui da Unicamp, do grupo você é do grupo do Lotufo ou você é da matemática? Da matemática. Mas conhece o Lotufo? O grupo deles fez um pequeno pacote, um softwarezinho para você calcular eixo medial e tal coisa. E o que eu vou mostrar para vocês aqui nem é uma pesquisa principal deles, não. Eles fizeram eu vou chamar de um programinha para calcular eixo medial e para mostrar como que você podia usar o pacote deles para calcular eixo medial. E dá um exemplinho. O exemplinho é esse. É bem simples, mas é bacaninha. Se você tiver um ambiente super controlado e tiver lá uma esteira na sua linha de produção com peças distintas, desse tipo, como é que você faz para automaticamente, pelo computador, separar as peças umas das outras? Existem várias maneiras, tá? Existem muitas maneiras. Um jeito que você tem de fazer isso é o seguinte. Bom, primeiro você tem que fazer alguma espécie de filtragem com a imagem para eliminar esses buraquinhos aqui, esses ruídos que não deviam estar lá. Primeiro passo. Tá? Tem todo um processamento de imagens para passar daqui para cá. Segundo, agora você pode calcular o eixo medial daquelas figuras. Esse primeiro passo é necessário exatamente porque o eixo medial é tão sensível, lembra? Então eu tenho que eliminar esses ruídos aqui dentro desses parafusos. Eu tenho que eliminar esse ruído para o eixo medial ficar mais ou menos com a cara certa que eu quero. Está aqui o eixo medial dessas figuras. Mas ainda há ruídos, está vendo? Aqui, ó, essas pontinhas, ainda é aquele problema de sensibilidade do eixo medial. Então, a segunda coisa que a gente vai fazer, a terceira coisa que a gente vai fazer, é o seguinte. Você vai procurar nesta figura todos os pixels brancos que tem só um vizinho branco. Entendeu o que eu estou falando? Você vai procurar as pontas dos eixos mediais. Aqui tem uma pontinha, aqui tem uma pontinha. Onde tiver uma pontinha, os pixels brancos forem ponta, você some com eles. Faça isso umas 5, 6, 10 vezes. Some com eles, transforma eles em preto. Todo pixel branco de ponta vai virar preto. Pixel a pixel. Você vai passar a imagem, varrer a imagem toda e procurar os pixels brancos. Ou seja, os raminhos bem curtinhos vão sumir. Se você fizer isso umas 5, 10 vezes, quantas vezes você vai fazer no momento assim super... você humano, olha e faz. Não está completamente automático esse troço. Pronto, sumiu com os raminhos. Olha só, vou fazer aqui. Ó. Peraí, o que eu fiz? Perdão, eu errei a ordem. Antes, tem uma coisa que você já pode fazer agora, sem sumir com os raminhos. Olhando quais são os eixos mediais que tem buraco, você já separa, olhando a topologia deles, e tem um algoritmo que acha buracos rapidamente, varrendo a imagem uma vez só.
você consegue separar esses eixos mediais. Aliás, se você fizer o processo que eu falei agora há pouco, de sumir com as pontas e continuar para sempre, você acaba aqui. Concorda? Bom, chegou aqui, você basicamente detectou os eixos mediais das porcas. Se você detectou os eixos mediais das porcas, agora você pode voltar a achar as porcas que geraram esses eixos mediais. Entendeu? O computador já achou onde é que estão as porcas. E voltar à figura original com isso e separar as porcas da sua figura. Não estou falando que isso é uma aplicação fantástica, maravilhosa, não. Mas é um jeito que você pode usar eixo medial para classificar formatos. É uma ideia. Bom, agora você volta àquela figura onde você já some com as porcas, você já sabe onde é que elas estão, vai lá e subtrai da figura, subtrai. Ficou com isso. Você vai fazer aquele processo de tirar as pontas de novo, mas agora você não vai até o fim, vai tirar a ponta só um pouquinho. 10 pixels, digamos. Quando você fizer isso, você agora consegue separar os parafusos dos pregos. Por quê? Porque parafusos têm esses pixels que tem 3 vizinhos brancos, por assim dizer. Enquanto os pregos não. Então você consegue separar os parafusos dos pregos olhando quem tem aqueles T's, quem tem pixels com 3 vizinhos brancos. São os parafusos. Vai lá na figura original e vê onde é que eles estão. Quem são os pregos? Os pregos é o que sobrou. Nossa, que coisa brusca. Tá legal? Bom, basicamente, gente, era isso que eu tinha para falar. Então, o objeto, função de distância, esqueleto, um bando de coisa sacal, no finalzinho uma aplicaçãozinha boba de esqueleto. Nos próximos dias eu vou falar mais algumas. Se você achou isso muito, muito chato sem aplicação, deixa eu te dar pelo menos uma aplicação de função de distância que é bacana. Daqui a 2 dias eu vou te dizer como que você pode usar uma ideia simplerma, usar uma função de distância que você tem que calcular muito bem calculado e calcular rápido, para descobrir como é que um robozinho se mexe numa sala. Eu tenho um robozinho aqui e tem uma sala com vários obstáculos. O robozinho quer ir daqui a ali, ele tem que driblar os obstáculos. Como que ele faz isso da maneira mais eficiente possível? Dá para usar uma função de distância e calcular direitinho a função de distância com certas restrições, você calcula o caminho para ele chegar até lá. Nem é muito difícil não, você pensar em 2 dias você mesmo descobre. Tá? E dá para fazer isso até com robozinhos complexos. O robozinho pode ser um móvel, uma mesa, assim, um U. E o robozinho é capaz de descobrir como que ele vai se mexer, sendo que de vez em quando ele vai ter que girar. Você já moveu a cama dentro de casa, que tem que passar pela porta, aí você gira, entra, sai no banheiro, entra no banheiro, sai no corredor. Vocês já fizeram isso? Mexer no sofá? Pois é, tem um algoritmo muito simples, que é baseado só em função de distância, com pequenas adaptações, que vai te dar um algoritmo para você descobrir como é que você mexe o seu sofá dentro da sua casa, para levar ele da sala para o quarto, e talvez tendo que entrar no corredor, entrar na cozinha e sair de novo para dar aquela voltinha. Tem um algoritmo simples usando função de distância que faz isso. Então, talvez isso te deixe um pouco mais animado onde que isso aqui vai ser usado. Tá bom? Bom, pego quaisquer dúvidas que o pessoal tiver, quaisquer comentários. Amanhã eu vou mudar um pouquinho o processo. Em vez de falar de função de distância, em vez da curva evoluir na direção normal, com velocidade igual ao vetor normal, eu vou evoluir a curva de outro jeito, vou citar outras propriedades bacanas matemáticas, e vou citar outras aplicações de um outro movimento que não vai ser esse. Hoje foi a equação de reação. A curva se mexe, hoje a curva se mexe e a velocidade de cada ponto é igual ao vetor normal naquele ponto. Amanhã eu vou mudar essa velocidade, vou arrumar uma outra equação completamente diferente e vou dar uma aplicaçãozinha no final desse outro movimento. Mas isso é amanhã. Quaisquer dúvidas, manda agora. Se alguém quiser sentar aqui e brincar com isso, acho que 2 minutos, dá para fazer isso, tá legal? Gente, até amanhã. Amanhã a gente continua.